Supermercado Soares, o supermercado da família, informa. Em 5 segundos, TJS. Veja agora no TJS. Polícia Rodoviária Federal realiza operação focada em veículos de 2 rodas. Foi feito um levantamento dos 10 pontos mais críticos. Dos 10, os 2 principais estão aqui: Governador Valadares e Caratinga. Motorista fica ferido após carro capotar na MG 329 em Caratinga. Ela estava com um corte na testa, né? Sentia dor na perna esquerda e o ombro direito. Estava consciente e orientada. E em Santa Bárbara do Leste, motorista fica ferido após tombamento de carreta. Inflação anual atinge 2 vezes mais a população pobre. O brasileiro de poder aquisitivo mais baixo percebe as variações de preço com mais rigor e para ele a inflação está em alta. Convenções partidárias geram aglomeração acima do permitido. Segundo informação apurada com a assessoria de comunicação da Prefeitura, a recomendação da Secretaria de Saúde é que esses eventos acontecessem seguindo os protocolos de segurança, como o distanciamento de 1,5 m, uso de álcool gel e de máscara. Dentista fala sobre os protocolos de segurança da odontologia. Então, nós tivemos que começar a fazer o uso dos protetores faciais, uma máscara específica, que é a N95, e também o paciente teve que usar alguns artefatos aí que ele já não usava, né, de biossegurança. E veja também na edição de hoje, retirada de radares eletrônicos do trecho urbano da BR-116 em Caratinga levantou discussões. Eles fazem mesmo falta? Veja na opinião de Kleber Duval, na coluna direto da redação de hoje. Para além de qualquer discussão, parece pacífico que não podemos abrir mão ainda desse tipo de fiscalização. São notícias que você acompanha a partir de agora no TJS, que está começando. Começa agora mais uma edição do TJS e hoje vamos falar sobre um assunto polêmico. Na edição de hoje, vamos falar sobre o capotamento envolvendo um automóvel na MG 329 em Caratinga. O motorista ficou ferido e precisou ser atendido pelos bombeiros. O acidente foi registrado nesta manhã de quinta-feira no quilômetro 4 da MG 329 em Caratinga. O motorista de um Renault Sandero com placas de Vila Velha, Espírito Santo, ficou ferido após o carro que ele dirigia capotar na rodovia. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e levada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Chegando no local lá, a vítima já estava fora do veículo, em pé, né, conversando com pessoas lá, funcionários lá da lavoura de café, próximo lá, que passaram e prestaram socorro para ela. Ela estava com um corte na testa, né? Sentia dor na perna esquerda e o ombro direito. Estava consciente e orientada. O carro era dirigido por José de Freitas Filho, de 70 anos, morador do córrego São Pedro, no distrito de Sapucaia. A Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local e colheu informações para o registro policial. Ontem à noite, um acidente envolvendo uma carreta carregada com bobinas de papel tombou na BR-116, próximo à cidade de Santa Bárbara do Leste. O motorista da carreta ficou ferido e foi socorrido pela equipe de resgate União. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 549 da BR-116 em Santa Bárbara do Leste. O motorista desta carreta ficou ferido após o veículo em que ele estava tombar, sair da pista e descer uma ribanceira. A carreta, que estava carregada com bobinas de papel, era dirigida por Edson Santos Oliveira, de 34 anos. A vítima foi socorrida pela equipe de resgate União de Santa Bárbara do Leste.
Voltas das 19h54, a gente foi acionado por terceiros que havia ocorrido um acidente na BR-116 no Alto do Barro Branco. Aí, de imediato, nos deslocamos para o local, né? Chegando no local dos fatos, nos deparamos com a carreta que tinha caído na ribanceira e o senhor Edson ficou no primeiro tombo do veículo. Aparentemente bem, se queixava muito de dores na coluna e falta de ar. O motorista da carreta com placas de Cabedelo, Paraíba, foi levado pelos socorristas ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Segundo informado pelo Resgate União, ele seguia com destino ao estado da Bahia. A carga de bobinas de papel ficou espalhada por toda a parte. A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local e colheu informações para o registro do boletim de ocorrência. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal seguiu uma operação estadual no trecho urbano da BR-116 em Caratinga. O objetivo era a conscientização e fiscalização de motocicletas. Estamos na Semana Nacional do Trânsito e, nesse sentido, órgãos de segurança têm promovido ações visando a conscientização e também a repressão de infrações de motoristas e motociclistas. Hoje, a PRF, em operação no trecho da BR-116, próximo ao UAI de Caratinga, promoveu a fiscalização focada em condutores e veículos de duas rodas. O objetivo, nesse momento, é tentar evitar o número de acidentes com motocicletas, ciclomotores, que é um índice muito alto, e a gravidade também. No automóvel, a pessoa há uma colisão, nem sempre ela se machuca. A moto, qualquer queda, é um índice grande. Os índices de Minas Gerais são graves e a cidade de Caratinga é uma das principais em ocorrências de acidentes envolvendo motocicletas. Em Minas Gerais, foi feito um levantamento dos 10 pontos mais críticos. Dos 10, os 2 principais estão aqui, Governador Valadares e Caratinga. A operação começou na última terça-feira em Governador Valadares e vai até o dia 25 de setembro, passando por outros municípios do estado. A gente vai dar sequência nela para Manhuaçu e depois Muriaé, que são locais onde que o número de acidentes com motocicletas é muito alto. Então a gente vai tentar reduzir isso, combatendo irregularidade de equipamentos, condutores, documentação, circulação. Com o aumento no número de motociclistas rodando pela cidade, motivados principalmente pelos aplicativos de entrega e pelas empresas de mototáxis, foi observado um aumento no índice de acidentes. De acordo com a seguradora que administra esse serviço pelo DPVAT, em pesquisa feita em 2019, Minas tem 4 mortes em acidentes com motos por dia, em média em 10 anos. É muito comum a gente ver uma pressa exagerada, a pessoa fazendo uma ultrapassagem pela direita e logo à sua frente ela para, desembarca e você vê que ela está ali batendo papo. Então, tentar mudar a cultura, né? Que a regulamentação já está aí, tem que mudar a cultura do brasileiro. Veja daqui a pouco no TJS, excesso de pessoas nas convenções partidárias é assunto para daqui a pouco. Voltamos com o TJS Eleições 2020. Nos últimos dias, aconteceram as convenções partidárias para a definição das candidaturas para prefeito, vice-prefeito e vereadores. O momento, que também serve para resolver as coligações, gerou grande aglomeração, o que não é permitido pelo Plano Minas Consciente. De acordo com o Plano Minas Consciente, as reuniões estão submetidas às regras registradas na deliberação número 17 do Comitê Extraordinário Covid-19 e define que eventos com mais de 30 pessoas são considerados aglomerações. Nas imagens é possível ver a proporção da aglomeração gerada durante as convenções partidárias que aconteceram nos últimos dias.
O Tribunal Superior Eleitoral, prevendo a situação e prezando pela segurança, já havia antecipado em junho que essas reuniões poderiam acontecer pela internet. Pouco importa, na verdade, o o que é importante é a garantia da democracia interna aos partidos e, no meu modo de ver, negar a adoção desse formato virtual no momento atual seria ignorar a realidade enfrentada no combate à doença e na seara específica do processo eleitoral poderia, inclusive, inviabilizar essa etapa imprescindível à concretização de eleições democráticas e transparentes. As convenções dos partidos, que envolveram os candidatos à prefeitura Wellington Moreira, João Bosco Pessini e Dr. Giovanni, aconteceram no Salão da UNEC e também na Câmara dos Vereadores. Um comerciante do município mantém um quadro na porta do estabelecimento, geralmente com frases motivacionais. Dessa vez, o texto da placa ironiza os acontecimentos recentes com os seguintes dizeres: o coronavírus fica suspenso até o dia 30 de novembro. Devido às eleições municipais, candidatos poderão fazer aglomerações à vontade, sem risco de contaminação. A partir do dia 1º de dezembro, o coronavírus voltará às suas atividades normais. E a brincadeira já repercute nas redes sociais com muitas pessoas favoráveis à crítica. Porque muitas vezes a gente não pode falar, mas a gente pode demonstrar de certa forma de brincadeira que acaba sendo uma situação muito grave e muito séria. E a situação está aí, todo mundo está proibido de aglomerar, tem pessoas vigiando a rua inclusive, e acontece a situação que a gente vê, que é o próprio pessoal que está querendo entrar na administração ou até mesmo está lá e provocando totalmente ao contrário do que tá as regras aí para todo mundo, né? Segundo informação apurada com a assessoria de comunicação da Prefeitura, a recomendação da Secretaria de Saúde é que esses eventos acontecessem seguindo os protocolos de segurança, como o distanciamento de 1,5 m, uso de álcool gel e de máscara. Porém, a Prefeitura admitiu que nesses eventos o distanciamento social, por exemplo, não foi cumprido. Questionamos também se os partidos sofreriam alguma punição com relação ao descumprimento dessas recomendações do Minas Consciente. Porém, até o momento, a informação é de que nenhuma punição foi confirmada. Entramos em contato também com o Ministério Público de Caratinga para saber se alguma providência seria tomada, uma vez que partiu do mesmo órgão a decisão liminar que fechou o comércio anteriormente, prezando pela segurança. Porém, eles disseram que não iriam se pronunciar sobre o fato ocorrido. Sabemos que caso os números da Covid-19 voltem a atingir patamares mais graves, o governo do estado, por meio do Plano Minas Consciente, pode fazer o retrocesso de onda, podendo assim resultar em medidas novamente mais rigorosas para os estabelecimentos comerciais. Sérgio questiona o exemplo que está sendo dado pelos candidatos à gestão pública do município. E isso é horrível e todo mundo está se sentindo inseguro, porque tá vendo a situação, a regra tá de um jeito e tá todo mundo do jeito que tá aí, né? Eu não quero ficar falando muita coisa, mas dá para entender aí a forma que tá, é só dar uma volta na rua que a gente entende tudo que tá acontecendo. Inflação dos mais pobres superou em 2 vezes a dos mais ricos em 12 meses. Indicador IPEA de inflação por faixa de renda aponta que em agosto, mais da metade da variação de preços para a classe mais baixa foi provocada por alimentos e bebidas. O indicador de inflação por faixa de renda divulgado nesta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que em agosto a variação de preços foi positiva de 0,38% para a classe de renda mais baixa, que são as pessoas com renda domiciliar mensal menor do que R$ 1.650. Essa variação foi negativa de menos 0,10% para o segmento mais rico da população, com rendimentos domiciliares maiores que R$ 16.509. No acúmulo em 12 meses encerrados em agosto, houve aceleração inflacionária para todos os segmentos, com exceção da classe de renda mais alta. Nesse período, a inflação dos grupos mais pobres registrou variação de 3,2%, atingindo uma taxa 2 vezes superior à apontada pelas famílias de maior poder aquisitivo. O brasileiro de poder aquisitivo mais baixo percebe as variações de preço com mais rigor
e para ele a inflação está em alta e representa, na sua visão, uma variação muito maior do que os institutos de pesquisas anunciam. O fato é, a pandemia estava influenciando o equilíbrio da economia, provocando medidas da equipe econômica para amenizar essas variações. Em compensação, vários setores ou segmentos estão com variações negativas, refletindo as paralisações que foram sentidas por aquelas atividades que não conseguiram adaptar mais rapidamente, como, por exemplo, o segmento de serviços. Mais da metade da variação total da inflação dos mais pobres em agosto veio dos alimentos e bebidas. Boa parte da alta de preços desse ano se deve a alimentos de grande consumo para as famílias, como o arroz, em inflação marcada por 19,2%, o feijão, em 35,9%, o leite, que teve aumento de 23%, e os ovos, com aumento de 7,1%. Já o reajuste dos combustíveis atingiu a todos os grupos, mas o efeito para as famílias mais ricas foi, em parte, aliviado pela queda nos preços das passagens aéreas, que foi de menos 2%, e dos seguros veiculares, de também menos 2%. Com a elevação da inflação, as perdas de poder de compra do salário, influenciadas pelo aumento nas variações de preço, diminuem a quantidade de bens e serviços que o dinheiro pode comprar. O aumento da inflação, de forma inesperada, provocada por movimentos de ajuste do mercado, alta do dólar, acontecimentos políticos, sazonalidades de produção, provocam transtornos para toda a população. O peso do aumento da carne e agora o do arroz, que pertencem à cesta de consumo do segmento das famílias mais pobres, provoca pressões inflacionárias muito maiores do que o da classe mais rica. Para a classe de renda mais alta, o impacto do reajuste dos alimentos em agosto foi 4 vezes menor do que entre as famílias mais pobres. A diferença no padrão do consumo das famílias também explica a divergência dos impactos do grupo de despesas pessoais entre as classes de renda mais baixa. O grupo de despesas que está mais pressionando a inflação é o de alimento no domicílio, que forma o gasto com maior peso na cesta de consumo das famílias mais pobres. Em 2020, com a incorporação do resultado de agosto, a inflação da classe de renda muito baixa é de 1,5% acima da deflação da faixa de renda mais alta. As famílias precisam ter um orçamento doméstico bem realizado para não sofrer as consequências das variações nos preços. Em todas as famílias de todos os segmentos sociais devem ter o cuidado neste quesito, em fazer a gestão das compras, controlando os requisitos básicos, gastos e economias. E veja daqui a pouco no TJS, segurança na saúde para a população. Voltamos com o TJS e vamos falar em segurança da saúde. 17 de setembro é o Dia Mundial de Segurança do Paciente. Em meio à pandemia da Covid-19, os atendimentos médicos são prioridade e não param em nenhum momento. Porém, as medidas para proteger os pacientes foram reforçadas neste ano. Neste mês, a mobilização segue também por meio da campanha Setembro Verde, o mês da conscientização da biossegurança em odontologia da América Latina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 134 milhões de acontecimentos adversos ocorrem anualmente devido à atenção insegura em hospitais. Nos países de baixa e média renda, a mortalidade é de 2,5 milhões por ano. A OMS estima também que 1 em cada 10 pacientes seja prejudicado enquanto recebe atendimento hospitalar em países de alta renda.
No mundo, 4,8 milhões de vidas são perdidas da mesma maneira. No início da pandemia, o Ministério de Saúde emitiu nota oficial pedindo a suspensão de assistências odontológicas eletivas e solicitando a manutenção somente dos atendimentos de urgência. No entanto, o Conselho Federal de Odontologia refutou o posicionamento das entidades por caracterizá-lo como superficial e genérico e sugeriu que consultas e tratamentos de rotina fossem mantidos. Para manter o tratamento odontológico em atividade, alguns protocolos de segurança devem ser levados em conta para que os pacientes não fiquem sujeitos à contaminação por Covid-19. No consultório, nós já trabalhamos sempre visando biossegurança, lógico, com EPIs, com material sempre autoclavado, mas nós tivemos que nos adaptar ao momento e foi preciso que nós reforçássemos isso. Então, nós tivemos que começar a fazer o uso dos protetores faciais, uma máscara específica, que é a N95, e também o paciente teve que usar alguns artefatos aí que ele já não usava, né, de biossegurança. Durante os procedimentos odontológicos, partículas de saliva do paciente são espalhados pelo ar e, caso a pessoa esteja contaminada, o vírus pode se propagar pelo ambiente. Por isso, a cada consulta, a sala e também os equipamentos que não são descartáveis devem ser completamente sanitizados. Além disso, o Conselho Federal de Odontologia também recomenda o uso de barreiras físicas para preservar o profissional e também os pacientes. Por causa dos aerosóis que a caneta de alta rotação libera quando está em uso, e esses aerosóis levam, através da água que se junta à saliva, ele leva o vírus para a atmosfera e para as superfícies, então é uma barreira física. No consultório da doutora Liliane, a esterilização dos equipamentos é feita com frequência para garantir a segurança dos pacientes. Ela explicou como funciona esse procedimento. Todo paciente tem um material que é utilizado somente nele, alguns descartáveis, outros não, mas é separado um material que vai ser usado durante o atendimento àquele paciente, e esse material, logo após o atendimento, ele é descartado para o uso, e ele passa por uma lavagem, né, uma limpeza, e depois ele vai para uma cuba ultrassônica com um detergente enzimático que a própria vibração ultrassônica ajuda os resíduos a se soltarem, né? E depois esse material é novamente lavado e é revisto se todos os detritos saíram, né, de cimento ou de sangue, o que tiver ali agarradinho no material ainda, no instrumental. E depois ele é seco, embalado um papel cirúrgico próprio para isso, e ele é fechado numa seladora e ele vai ser autoclavado nas temperaturas certas para cada tipo de material. O motivo para se garantir todo esse processo de limpeza e de segurança nos consultórios é para que esse atendimento possa ser mantido durante a pandemia. Segundo a dentista, problemas de saúde bucal podem ser um agravante para pacientes de Covid-19. Quando o paciente não higieniza bem, principalmente a região dos dentes posteriores e da língua, do dorso da língua, ele corre um risco maior de ter daquilo ser um agravante, no caso, por exemplo, ele precisar de ser entubado, porque ali tem muitas bactérias que podem contaminar o pulmão através de aspiração, né, que é a pneumonia por aspiração que acontece, essas bactérias que estão localizadas ali, né? E isso pode levar a um agravamento do quadro do paciente vítima da Covid. De acordo com a dentista, o protocolo de saúde bucal odontológico, no mínimo, uma visitação a cada 6 meses em um profissional. Prevenção é o caminho para a saúde bucal. Então ela tem que ser muito reforçada com o paciente, porque ele entenda que se ele não deixar o dentista como a última prioridade, né, na lista de prioridades, de cuidados, né, da saúde, ele não vai ter problemas maiores, mais graves, mais sérios, e vai ter uma saúde bucal adequada.
A cidade de Caratinga não tem mais os radares eletrônicos que estavam instalados no trecho urbano da BR-116. Mas o medo de alguns de que os equipamentos poderão ser abolidos não faz sentido. Confira no comentário de hoje de Kleber Duval na coluna Direto da Redação. Olá, amigos do TJS, a todos meu abraço. Um aperto no coração foi sentido, tenho certeza, por muitos moradores que acompanharam a retirada, nos últimos dias, dos radares eletrônicos fixos que funcionavam ao longo do trecho urbano da BR-116 de Caratinga. As más línguas logo se puseram em ação, insinuando que os equipamentos seriam abolidos, dariam adeus, não voltariam mais. Alguns até apressaram-se em dizer que tudo seria obra do presidente Bolsonaro, pois este nunca escondeu ter um pé atrás em relação a essa modalidade de fiscalização. Para ele, feita muito mais para arrecadar do que para prevenir acidentes. Aos poucos, a poeira foi baixando e a informação correta chegou. Os chamados redutores eletrônicos de velocidade haviam sido desmontados devido ao término do contrato do DENIT com a prestadora dos serviços, sendo necessária agora a elaboração de uma nova licitação. Mas que nada será como antes, isso é verdade. Já a partir de novembro, por força de resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional do Trânsito, e a pedido do presidente, o uso dos radares nas estradas federais terá regras diferentes, a saber, não mais poderão ficar escondidos da visão dos condutores. Só poderão ser instalados em vias onde houver sinalização indicando a velocidade máxima permitida. E a localização deles deverá constar nos sites dos órgãos de trânsito, para fácil consulta por parte de quem se interessar. Alguém aí percebe alguma extravagância ou desvario nas medidas? Eu não. Para além de qualquer discussão, parece pacífico que não podemos abrir mão ainda desse tipo de fiscalização. É que os motoristas pés de chumbo continuam zanzando para lá e para cá, em grande número, em nosso país. Para conter essa gente que teima em não se educar, só mesmo ações de contenção mais duras, desde que feitas de forma limpa e transparente, para que não sejam colocados no mesmo balaio os maus e os bons condutores. Caratinga mesmo é um exemplo. Vejam como diminuíram as colisões, os atropelamentos, os ferimentos, as mortes no trecho local da BR-116, a partir da instalação desses equipamentos. Junto com os quebra-molas, outro mal necessário, eles têm de fato evitado tragédias. Assim, nossos votos são de que o DENIT feche logo o contrato para colocar de volta em ação os nossos radares eletrônicos, agora sob normas bem mais honestas, porque a vida sempre terá preferência. Kleber Duval, direto da redação. O TJS fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Continue com nossa programação.